Olá pessoal, tudo bem? Hoje na partida dos inscritos, eu pedi para o pessoal mandar, alguns mandaram, outros não. Eu resolvi pegar uma partida minha, que eu joguei. A gente tinha uma maratona de terça-feira que jogava acho que umas 300 equipes do mundo inteiro. E eram 12 horas ou 24 horas de jogo. E daí tinha uma equipe brasileira. Nós ganhamos, acho que quando eu jogava, eu lembro que nós ganhamos 3 ou 4 vezes, nós fomos campeões desse torneio. Que tinha em torno de 300 equipes da Rússia, Japão, tinha tudo quanto que é lugar. E jogava 12 horas, que era muito gozado, porque dava a impressão, a hora que a gente estava dormindo, entrava do Japão, entrava outros países com fuso horários diferentes, passava na frente. Era uma luta sempre, né? Sempre o problema nosso era os russos e indianos. Quando dava 24 horas, então, era uma loucura. E daí eu vou mostrar uma partida minha, que foi assim, minha maior vitória foi contra o Messi Fide. Mas vamos lá, eu não sei de onde ele é, não, mas ele é Messi Fide, sim. Tá lá no Lichess que nós jogamos. Eu jogava C4, eu jogava inglesa na época, né? E6, agora eu não jogo mais inglesa. Cavalo C3, D5. Essa daí é a abertura inglesa, variante Agincourt. E3, cavalo F6, D4, bispo E7, C por D5, E por D5, cavalo F3, C6. Aqui tá tudo teoria, né? Bispo E2, Roque. Roque, mas sinceramente, a hora que eu vi que o cara era titulado, falei, putz, já tava desanimando. Falei, meu, vou jogar meu jogo, seja o que Deus quiser. Mas vamos ver, o resultado foi interessante. Bispo G4, cavalo E5, bispo por E2, dama por E2, bispo D7. Até aqui só tá tudo teoria, ainda vai um bom tempo até que alguém erre aqui. Começar ó, cavalo F3, cavalo E4, cavalo por E4, D por E4, cavalo D2 atacando o peão. Cavalo F6 defendeu, B3. Eu comecei a abrir para desenvolver o meu outro bispo em fianqueto, tá? Bispo D6, ameaçando teoricamente meu ponto fraco aqui, né? Com bispeto, bispo B2, desenvolvendo fianqueto, bispo C7. Não entendi esse C7, mas enfim. Torre de A C1, dama D6. Agora entendi, né? É para querer dar mata aqui, mas também aí tem a dó, né? Isso foi bem cantado. F3, dama E6, cavalo C4. Eu saí desenvolvendo minhas peças atacando o centro. Dama H3. Essa dama eu fiquei com ela porque ele tinha um lance forte. Eu tenho lógica a defesa também. Ele podia jogar esse cavalo. Ele podia jogar esse cavalo em. Esse cavalo aqui. Em G4 e ameaçando mate aqui. Com a dama aqui em H7. Tudo bem que eu conseguia tirar esse peão aqui F3. E tirava. Mas vamos lá. Eu joguei D5. Na realidade, o que foi? Eu queria atacar aquele cavalo. Falei, meu, eu não posso deixar esse cavalo entrar ali. Porque se esse cavalo vem aqui, ia ser muito tormento para mim, né? Ia ter que trocar esse peão aqui e ele podia entrar com esse bispo. Ia perder uma proteção, esse peão de G3. Eu fiquei muito preocupado com isso daí. Eu falei, vai que ele não faz isso, né? Daí eu resolvi abrir, arrisquei abrir porque eu queria trocar meu bispo para aquele cavalo. Ele pegou meu peão, C por D5. Para ele, a melhor jogada era essa daqui, era G4. Mas, ainda bem que ele foi lá. Mas não estava assim, dava para mim defender. É que ele podia jogar G4, eu ia jogar F4, né?
Ele ia capturar, eu ia capturar com torre, cavalo C por D5, cavalo F3, bispo B6, isso daqui é uma variante, tá pessoal? Não foi o que nós jogamos. Cavalo B5, torre de A C8. Eu queria trocar tudo, né? Eu tava com tanto medo aqui de perder, eu falei, meu, se eu vou para um final com esse cara, eu perco o jogo. Eles têm muito recurso, né? O mestre Fide é bem diferente do jogador amador. Cavalo D6. Ele trocou as torres. Bispo por C1. E eu fiquei com essa dama e com esse cavalo me atormentando aqui. E esse bispo aqui atacando E3. Mas H5 e vem o peãozinho. E dama G2. Eu queria de qualquer jeito. Eu sabia que se eu trocasse a dama, eu tinha chance. Mas eu falei, ele não vai querer trocar nunca, né? Mas eu falei, se ele trocar, então daqui do cavalo D5, bispo por F6, puta, livrei do cavalo. Falei, agora não vai ser fácil para ele dar mate. Ele pegou D por C4, foi um erro. Era para ele jogar. Era para ele capturar meu bispo. G, a melhor jogada para ele seria essa. Opa! A melhor jogada para ele seria ele capturar meu bispo. Mas ele capturou aqui. Eu capturei de torre, ameaçando o bispo dele. Eu queria trocar tudo, né? Daí voltei meu bispo. Agora, olha aqui, eu fechei o centro aqui para ele entrar aqui ia ser difícil. Ele não ia conseguir entrar aqui tão fácil. Eu consegui, ó, eu dobrava as torres facilmente aqui. Mas vamos lá, ele jogou F5. Olha, F5 foi o tipo do lance assim, foi um blunder do tamanho do bonde, né? Porque ele deixou meu bispo aqui, ó. Primeiro que ninguém, para tirar meu bispo, ele ia ter que tirar com outro bispo, né? Mas deixou o bispo aqui apontando pro peão dele aqui. Mas vamos lá. A melhor jogada para ele era torre de F, era torre E8 aqui. Era jogar aqui a melhor jogada dele. Mas ele foi ali, deve ter seus motivos. Eu não consegui chegar, mas vamos lá. Mais do jogo ele fez F5, né? Eu joguei torre D1. Eu falei, vou ganhar um peãozinho lá. E troco o bispo por bispo. Tava igualado de peões. Falei, eu fico com um peão a menos, um peão a mais. Vamos lá, torre de F D8, ele tirou. Agora, fazer a melhor jogada para ele é a dama H6, tá? Protegendo o bispo. Mas ele jogou. E agora foi um lance terrível. Esse lance meu foi um assim, muito ruim. Porque pensa que só esse bispo podia sacrificar aqui. E eu ficar levando o cheque é que tinha minha dama aqui para proteger. Mas foi um blunder mesmo. Ó, podia ser A, C7, bispo, dama cheque, ganhava o bispo lá embaixo, cheque de novo, dama C7, ganhava, cheque, não ia dar para ele pegar minha. E agora destruía lá, né? Eu tinha um peão a mais, seria interessante para mim, né? Eu ia na hora querer trocar. Nessa variante eu já jogava já jogava dama aqui e ia tentar trocar as damas. Mas vamos lá, o que aconteceu na partida? Joguei F3, que foi um baita blunder meu. Joguei mal isso daqui. E daí já esperava, que eu não queria. Ele bispo por G3. A melhor jogada para ele não era. A melhor jogada para ele era ele de voltar. Ele jogar H5 aqui.
Porque ó, o peão dele ia atacar, ele ia ganhar um peãozinho, ia pressionar minha torre aqui. Se ele joga a melhor jogada, era H5, é dama H5. Mas ele fez isso. E ainda bem que ele fez isso, né? Porque daí eu capturei, ele deu o cheque. Eu que estava previsto aqui, eu vim aqui com a dama G2 e ele acabou com o ataque dele, né? Porque ele atacou, sacrificou o bispo dele. Ele tinha que segurar essa dama de qualquer jeito. A hora que ele jogou aqui, ele fez tudo o que eu queria. Trocou as damas. Eu falei, agora ele não ganha de mim mais. Pode desistir que ele não vai ganhar. Ó, de peões, eu tinha 2 peões a menos, mas eu tinha um bispo a mais. Eu ia conseguir entrar na sétima dele, provavelmente, ali. O meu bispo, fortíssimo, estava atacando o peão aqui de G7 e o peão de A7. Dominando tudo no meio. Meu rei estava aqui protegendo qualquer avanço de peão, estava muito forte. Mas ele foi lá e jogou, começou a dobrar as torres. Eu também. O meu interesse era total. Falei, agora deu no que eu queria. A hora que jogou torre D7, deu o que eu queria, porque eu falei, eu vou trocar. Torre de A de 8 e foi o que eu fiz, né? Fui lá, torre C8, ele jogou B6. Não sei por que, não mudava nada, né? Era melhor eu ter capturado minha torre. Mas aí foi, ó, torre. Trocou a torre. Aqui o que poderia ter sido feito, né? Podia ser feita a limpa aí. Tá, isso era uma variante possível, né? E aí eu ia voltar. Esse bispo estava muito forte nessa posição. Isso era uma possível variante. Rei G2, torre B1 atacando meu peãozinho. E eu atacando com a torre e peãozinho dele de RG8. Mas na partida, o que foi? De B6. Ele devia ter trocado, né? Daí eu fui lá e troquei. Ó, eu tinha 2 peões a menos, mas um bispo extremamente dominante no meio. Não tinha como tirar meu bispo daí. E esse bispo, ó, a única coluna aberta, a minha torre estava dominando, que era a coluna C. Ele ia ter que fazer alguma coisa para ele tentar abrir aqui. Porque, e aqui a coluna, teoricamente, que não tem peão aqui que ele poderia entrar. Tem meu bispo aqui que ele não tem como tirar o bispo. A não ser num sacrifício. Daí nós começamos. Peguei e entrei na seta. Eu falei, agora vai ser a rapa. Porque como ele não tinha como entrar, eu falei, ele vai ter que se defender, né? Ou peãozinho, alguma coisa ele vai fazer. G6. Eu ataquei o rei dele, dei cheque. Rei F8. Peãozinho, torre H7. Ele foi lá, A5. A hora que ele foi lá, A5, ele fez o que eu queria, bicho. Eu falei, eu ganho essa partida com esse bispo. Cheque. E aí, esse daí eu tinha pensado que eu tinha visto. O que aconteceu aqui? Ele não poderia jogar aqui. Na hora, antes eu estava planejando isso, porque o que aconteceu? Ele não poderia jogar o rei aqui, é óbvio, né? Ele não poderia, ele poderia jogar aqui ou aqui. Se ele jogasse aqui, ele perdia a torre. Torre por torre. Eu falei, agora se ele jogar em E7, o que ia acontecer? Meu bispo que estava dominando o jogo, cheque. Não tinha jeito, ele ia perder a torre de qualquer jeito. Ele capturou meu bispo, eu capturei a torre dele. E as pretas abandonaram.
Assim, foi uma vitória muito legal. Do tipo assim, foi a primeira vez que eu ganhei de um cara que é que é mestre, né? Esse daí é mestre Feeding. Foi a primeira vez que eu ganhei de um, então foi uma partida assim, muito importante para mim. Valeu, pessoal. Essa partida curta. Acho que essa daqui foi uma partida legal. Essa sacada do Bispo aí foi. Pior que eu vi quando eu tava jogando. Eu falei, meu, não tem, ele vai perder a torre de qualquer jeito. Eu falei, vai perder o jogo. Mas daí ele desistiu, que não tinha mais como mesmo. E foi a minha primeira vitória contra um cara que era mestre. Depois eu ganhei de mestre nacional, tudo. Nunca ganhei de GM, de nada. Eu acho que uma vez eu ganhei de um IM. Mas sinceramente, cara, eu acho que esse IM tava bêbado. Meu, o cara jogou mal, mais mal, mal, mal mesmo. Não, a piada foi uma. Até eu conversei com um amigo meu, falei, cara, ele tava bêbado, não é possível. Eu falei, eu também acho. Ou não era ele que tava jogando. Mas, agora nesse torneio, nessa maratona, era muito legal. Porque joga pessoas do mundo inteiro. Ainda tem, de terça-feira. Qual equipe que eu jogava? Eu não lembro qual equipe que eu jogava, mas era a chance que você tinha. Você jogava com GM, jogava com IM, um monte de cara titulado. Era muito legal. Você apanhava muito, né? E muito cara de rate alto. Mas tinha um monte de pessoal que tinha rate baixo, que era equivalente a gente, que eram seres normais que dava para ganhar. Mas foi assim, eu sempre jogava de terça-feira, depois eu parei, vamos ver se eu volto. É que na realidade eu sempre preferi partidas mais longas, de tempo maior. Eu nunca gostei muito de Blitz. Não tem mais, mas vamos lá. Isso daqui foi uma das últimas vezes que eu joguei Blitz. Valeu, pessoal, muito obrigado.